Doutor, porque o senhor salvou a minha vida. Dentro da minha bolsa eu tinha um vidro de veneno. Ela ia se matar. Ela ia se matar. Você se emociona muito? Muitíssimo. Tá. Eu Mas não reclamo com isso, não. Porque Não? tem gente que fala assim, eu sou chorosa, mas o meu choro, 90% dele é de felicidade. Você sempre foi chorosa? Sempre fui chorosa. Eu também. Então eu vou te contar uma coisa. Há 2 semanas eu escutei uma passagem do Evangelho que eu escuto às vezes. Eu não sou tão religioso quanto as pessoas acham que somos. Nem eu. Mas eu escutei uma passagem do Evangelho que fez muito sentido pra mim. Porque eu sempre me perguntei, será que eu choro muito ou será que ele chora um pouco? Também. Quem que chora muito? Quem que tá chorando? Eu tô errado? Porque eu choro muito. Uhum, Mas sempre por momentos felizes. Eu escuto uma música e eu choro. uhum. Jesus fala assim: Deus tocou flauta e você não dançou. Deus lamentou e você não chorou. Deus proporciona momentos na nossa vida muito valiosos todos os dias. E se você não tiver apto a treinar sua sensibilidade para olhar e perceber, você não vai se emocionar. Olhos para ver. Se você não conseguir olhar para o mundo e só olhar para si, você não vai olhar, você não vai perceber a flauta de Deus e nem as lamentações de Deus. Então nós que choramos muito, talvez somos pessoas que olhamos pouco para nós e muito para o mundo, olhando e ouvindo as belas canções que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa emocionar. Isso amolece o coração e faz com que você receba a Dona Maria. Não, eu não sei se deve acontecer isso. Eu também, eu não tinha o menor constrangimento de chorar com o paciente. Uma vez eu me lembro, foi a primeira vez que eu recebi uma mãe e ela chegou muito lacônica e eu falei, o que eu posso lhe ajudar? E eu sempre assim, eu ia buscar o paciente sempre na sala. Eu não ficava sentadinha com a secretária. Eu abria a porta, ele está sentado ali, eu pegava na mão, fosse homem, fosse mulher, com a mesma gentileza, abraçava, só não abraçava se eu sentia que era do espectro autista, eu sacava um respeito, mas no final recebia um abraço. E aí eu notava que essa mãe chegou muito lacônica, não quis abraçar, respeitei, eu botava a pessoa sentada, quer um cafezinho, quer uma aguinha, fazia questão de eu servir, não a secretária vir lá de fora servir. E aí eu falei, o que eu posso lhe ajudar? Que era pergunta, assim, né? Ninguém vai a um psiquiatra dizer que está felicíssimo no momento. Eu tô tão bem. Exatamente, eu vim aqui para dizer que estou maravilhosa. E ela falou assim, doutora, eu acabei de perder um filho. Aí aquilo me deu um choque. Aí eu falei, eu não tenho como imaginar o tamanho da sua dor, mas estou aqui para lhe ouvir e tentar aliviar no que eu puder. Ela falou assim, não, mas eu perdi o segundo há 1 semana. E eu perdi o primeiro há 15 dias. Ela perdeu 2 filhos em 21 dias. Diante disso, eu me desmontei. E começou. Chegou uma hora que essa mulher se levantou e falou assim, eu queria estar chorando como você. Porque eu não estou conseguindo. Eu falei, se ela quiser ficar aqui pertinho de mim, eu só posso dizer que eu não sei nem o que lhe dizer. Porque o que você diz? Eu, na época, tinha uns 30 e poucos anos. Eu não sabia o que dizer. Esta mulher chegou para mim, ela pegou o lencinho para me consolar. E ela falou assim, eu vou aceitar a sua ajuda, porque você foi a primeira pessoa que não me falou, olha, essa morte pode ter sido em função disso, em função daquilo. Eu não tinha como dizer, por mais que eu ame Deus, eu não sei. Você sabe que eu tenho alguma ideia que nós somos irmãos de alguma época da humanidade. Primeiro porque eu recebo os meus pacientes na sala de espera desde que eu sou... Quando eu era residente, eu estava passando visita na UTI, com muitos médicos falando difícil. E o paciente estava babando. Ele não sabia onde ele estava babando. Já que em algum momento eu fui lá, peguei um papel, fui lá e sequei a boca daquele. Sim, E não deram risada custa de mim. nada. O enfermeiro chegou e falou assim, doutor, eu nunca vi alguém fazer isso. Então, eu sempre recebo os meus pacientes na sala de espera. No SUS eu vou receber. Né? Primeiro Sim, porque isso tem é que um ser. acolhimento. E segundo que você sabe melhor do que eu, que a consulta já começou. Como é que você está vestida?
Você consegue vir O andando. olhar Quem que a que tá com pessoa você? te Você tá dá sozinha. quando te vê. Você imagina que eu só tendo câncer de mama? Quando eu chego na sala de espera, Dona Maria, vem, pego na mão dela. Se ela fizer assim, com a mão gelada, eu já sei. Ou se ela falar assim, doutor, vamos que eu tô pronto, porra. Eu já sei como é que eu vou conduzir. Com certeza. Mas eu vou falar da questão dos filhos, que você falou. Um belo dia, uma pessoa me escreve no Instagram, doutor, eu estou passando por um momento muito difícil, gostaria de uma reflexão, uma frase sua. Olha que responsabilidade. Eu só escrevi besteira. Aquilo que você pensa na hora. Ah, fique bem, força. E domingo eu fui à missa. E o momento da missa que eu fico mais feliz é na paz de Cristo. A paz de Cristo. Você troca com os outros. E eu fiquei pensando naquilo. Eu voltei na mensagem, no direct. Eu preciso me redimir com você, eu te desejo a paz de Cristo. Passados meses, uma paciente minha perdeu uma filha, grávida, de 28 anos, de dengue. Foi esse ano. Sim, dengue hemorrágica. Ela marcou consulta comigo. E eu desmarquei a consulta. Porque eu não estava preparado para recebê-la. Eu entendi. Eu não tinha o que fazer com ela. Ela remarcou a consulta em 15 dias. E quando ela voltou 15 dias depois, ela não estava sozinha na sala. Tinha uma outra paciente minha, que eu estive com a filha dela no leito de morte por câncer de mama. Eu tinha duas mães que perderam filhos na sala. Elas entraram uma no seu momento. E eu soube que falar para elas num certo momento. Elas falaram tudo o que elas quiseram. E eu falei assim, eu não queria estar no seu lugar. Eu não dimensiono a dor que você tem, mas eu te desejo a paz de Cristo. E uma delas falou assim, eu acho que é isso que eu precisava ouvir. Então, quando alguém te contar alguma coisa que te deixar muito abalado, deseje a paz de Cristo. Com certeza. Porque eu não estou desejando que ela fique feliz. Eu só estou desejando paz. Tenha paz. Tenha paz. Não, e que receba algum tipo de acolhimento dentro da espiritualidade, não da religião. Da espiritualidade. Da espiritualidade. É isso. Que todos temos. Todos temos. Assim, não tem uns que se negam. Religião nem todos temos. Espiritualidade todos temos. Você sabe que ter fé é acreditar fielmente que algo existe ou que algo não existe. Exatamente. Quem nega a presença de Deus, ele tem muita fé que não existe. Ali dentro tem alguma coisa que, se você tiver tempo, você vai conseguir lidar. Que às vezes é difícil. Até porque você negar algo, você parte da premissa que você conhece esse algo. Exato. Eu estou negando que isso é uma caneca. Eu parto do princípio que eu sei o que é uma caneca. Tenho conhecimento suficiente para falar que é. Exatamente. Né? Então, assim, quando alguém me fala, quando nega Deus, eu falo, deixa, tá certo. Porque negando já está admitindo de forma indireta. Você estava falando de pegar na mão do paciente, né? Que você pega na mão, você abraça. Pego, abraço. É. Sempre foi assim. Posso contar uma passagem? Por favor. Essa é muito especial, eu já contei algumas vezes, mas essa é muito especial. Chegando no meu ambulatório do SUS, cheio de gente. Esse ambulatório só agenda pacientes que estão no sistema. Uma paciente pega na minha mão. Pegou na minha mão. Doutor Daniel, preciso que o senhor me atenda. A mão dela estava mais gelada que essa água. O rosto dela estava aterrorizado. Dona Lourdes. Falei, Dona Lourdes, eu vou atendê-la. Eu vou atender as pacientes agendadas, depois eu vou atender a senhora. Eu acho que o que me fez atender essa paciente foi a mão dela, tá? Entendi. Perfeito. Ela estava apavorada. Veja onde essa história vai acabar. Essa paciente entrou na minha sala e eu não tive que perder um minuto para entender o que estava acontecendo. O cheiro que tinha. Dona Lourdes, levanta a blusa. Ela levantou. Uma mama necrótica. Necrose. Tinha feito uma reconstrução mamária 30 anos atrás e aquilo necrosou. Como aquilo não era um câncer de mama, ela não conseguia entrar no sistema para agendar uma consulta comigo. Eu olhei para ela e falei, isso não é digno. Era uma segunda-feira. Na quinta-feira ela estava operada. Em 3 dias, eu e meu pai, meu herói, operamos essa paciente. Na sexta-feira, dia seguinte da cirurgia, um vaso de flor. Meses sentindo cheiro de necrose, no dia seguinte, cheiro de flores. 2 semanas depois, retorno na minha sala. Essa mesa seria pequena para a quantidade de presentes que ela me trouxe. Garrafas de bebida alcoólica, tudo mais simples, mas era exagerado. Falei, Dona Lourdes, por que tudo isso? Doutor, porque o senhor salvou a minha vida. Eu falei, não salvei a sua vida. Eu não salvei a sua vida. A senhora não ia morrer daquela doença. O senhor não está entendendo. Dentro da minha bolsa eu tinha um vidro de veneno. Ela ia se matar. Ela ia se matar. Porque todas as portas já tinham se fechado. E ela tinha um vidro de veneno. Ela ia se matar. É um cheiro de morte, né? Ela falou, se eu não pego na mão dela, se eu não olho no olho dela,
eu não atendo. Ela Sim. estaria morta. Se você não saísse da sua sala nesse movimento, você não atenderia. Se fosse só pela secretária. A secretária seleciona. A secretária ia dizer o quê? Teria A morrido. senhora não está Ela teria morrido. na lista. Teria tirado sua própria vida. Exatamente. Se você não percebeu o mundo, as pessoas vão partir sem que você faça nada. Fiquei refletindo quantas mulheres eu não peguei na mão. Então hoje eu pego na mão de todo mundo. Eu abraço todo mundo. Eu quero ouvir, eu quero entender a sua dor. Como eu não posso fazer isso para todos, as poucas que eu tenho acesso é de cabo a rabo. É o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas eu também acredito que quem a espiritualidade quer que chegue, vai chegar. É a A peregrinação. não ser que você vire as costas, você tá ali, aquela mulher, você deu a mão e você falou, mesmo dando a mão, não vou fazer nada. Sim. Aí você tá se negando a abrir a carta que lhe chegou. Né? Você falou de carta, né? Voltando na peregrinação, o dia que você for comigo, você já deu o sim. Só não falou. Estou pensando na possibilidade. Um dia você vai, no seu tempo. Eu tenho uma parte muito importante do tratamento oncológico que eu faço, que são as cartas que as minhas pacientes me entregam para levar Sim. para Nossa Senhora. Então, eu vou de mochila e levo cartas das minhas pacientes. Das suas pacientes ou de outras pessoas? No começo, eram só das minhas pacientes. Sim. 2019, eu andava sem celular. Então, isso nunca foi marketing. É pessoal, genuíno. Sim. Pacientes metastáticas. Eu levava as cartinhas delas. Quando eu tava na subida mais difícil, morto, eu falei, eu preciso conseguir. Não é só por mim. Não sou mais eu nessa jornada. E Exatamente. daí lá eu rezo e entrego. Isso ficou vultuoso e isso passou a ser... Ali na sala, né? Que a Dos gente, milagres. dos milagres, exatamente. E eu vou no pé lá de Nossa Senhora. Rezo, entrego. Não leio as cartas, são todas lacradas. Com Até certeza. algumas eu abro, porque tem desenhos lindos, Nossa Senhora. E entrego. E isso foi ficando cada vez mais... assim. E eu acho que parte da cura dessas pacientes está ali. Não está só naquilo que eu acho que está escrito no livro. Entendi. Não está só na ciência que eu creio. Eu creio na ciência. Eu sou cientista. Eu creio na ciência, mas não está só ali. Quando elas escrevem na carta, me entregam, doutor Daniel, o senhor me operou? Operei, então agora você é meu mensageiro. Pega essa carta e leva lá para a Basílica. Eu tenho pacientes evangélicas que escrevem, porque não é um ato católico, é um ato de espiritualidade. Não é religioso. E eu levo é essas espiritual. cartas. E agora? Só que agora eu cansei, não é só carta. Agora eu vou levar as pacientes. Que legal. Sábado, agora. Sábado agora? Caminhos de cura. Cansei um pouco da vibe Outubro Rosa terror, aterrorizar as pessoas. Falei, vou fazer diferente. Falei, eu amo a peregrinação, eu amo a medicina, eu amo as minhas pacientes e eu amo as cartinhas. Então, eu vou para a peregrinação com as minhas pacientes e com as cartinhas. Então, eu e mais 5 mastologistas e mais a equipe do Flor Azul e mais 12 mulheres tratadas de câncer de mama. Saindo de Paraisópolis, andando mais de 100 quilômetros para chegar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Caminhos de cura. Não estou dizendo que é o caminho da cura. Não. Caminhos de cura. De cura. Possibilidades é mais um agente, é mais uma coisa que soma. Sim. Se a gente pensar que a gente é, no mínimo, composto de 3 dimensões, corpo, mente, espírito, Bom, a gente tem que alimentar é isso. todos Caminhos eles. de cura. E a gente vai rezar o terço, para quem gosta de rezar o terço, a gente vai fazer... Você reza o terço? Não rezo o terço. Você tem terço? Eu tenho. Tem. Eu ganho muitos terços, Você olha ganha. que interessante. Então você vai ganhar mais um. Eu trouxe um pra você. Só que esse terço é muito especial. Por favor, Porque esse é o terço, Por é o terço favor. do Caminhos de Cura. De Nossa Senhora pra você. por favor, meu querido. Engraçado, eu ando pensando seriamente em rezar o terço, realmente. Então acho que agora você ganhou uma Né? possibilidade. E todos os que eu ganho, assim, um vai pro meu carro, o outro vai pra minha cabeceira, todos os meus terços, literalmente, um tem na bolsa. Por exemplo, eu tenho um que eu não entro em palestra sem ele. Agora Tá você tem ligado ao corpo. Você tem mais um. Esse é um terço Caminhos de Cura. Lindo. Todas as pacientes que vão receber. Rosa, Como esse episódio vai ser depois, então isso eu não estou dando spoiler, porque elas já terão recebido. rosa. Rosa de Nossa Senhora, Que lindo, que escrito lindo. Nossa Caminhos Senhora de Aparecida. Cura, e que a gente possa Caminhos caminhar. de Eu cura. falei assim, Muito quando eu vi a obrigada. primeira vez você com esse colar lindo de Nossa Senhora, há muito tempo atrás, eu falei assim, o dia que eu tiver de frente para ela, eu tenho que dar um presente. E coincidentemente ou não, Caminhos de Cura agora dia 12, dia de Nossa Senhora.
E falei, não, 12 de outubro. caiu no dia de eu levar o nossa, terço para ela. perfeito. Falei, Muito gente, obrigado, muito obrigada de mesmo. coração. Não, com certeza. Todos os textos que eu ganhei foram dados de muita boa energia. E se algum Isso dia eu você tenho entender que certeza. isso tem que ir para a mão de alguém, fique à vontade para entregar para Já quem mais aconteceu precisa. isso. Deu dar para paciente. Já aconteceu isso. Isso é a coisa mais linda do mundo. Já aconteceu isso comigo. Tudo que eu ganho, eu dou. Engraçado é que você sabe que é para aquela pessoa. Você recebe de uma, e daí entra outra, você fala assim... E eu falo, quando eu ganhei, tô passando, eu falo, eu ganhei de uma pessoa muito, muito querida. Se bater no seu coração, ou quando você achar que não tá mais precisando dele, dê para quem você acha que tá precisando. É uma corrente. Semana retrasada, eu estava com os meus alunos do 6º ano atendendo mulheres com câncer de mama. E eu ganho muito presente simples, ganho muitos. E uma das alunas passando por uma situação difícil de saúde, sabe? Com fístula no braço, uma menina linda, assim. De manhã ela já tinha conversado comigo sobre questões da doença e tal. E eu recebi uma imagem de Nossa Senhora lindíssima. E eu vi que ela olhou aquela imagem, olhou... É dela. Na hora que acabou a aula, na hora que acabou o ambulatório, eu falei assim para os alunos, né? Falei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse presente já tocou meu coração quando eu recebi. Ele não precisa ser meu. E é verdade. E eu gostaria que esse presente tocasse o coração de outra pessoa. Eu levantei e dei para ela. Eu chorei. Ela chorou, eu escondi ele, mas ela chorou. Então esse presente hoje tá com ela. E é Isso muito é tão lindo, lindo, né? Essa passagem, né? É isso.